Você já passou pela pia de bronze hoje? Entre a tenda da revelação e o altar do holocausto havia um objeto, e é justamente sobre ele que vamos tratar nesse vídeo. No capítulo 30, versículo 18, Deus ordena que Moisés construísse uma pia de bronze com a sua base de bronze para que ali ela servisse de lavatório aos sacerdotes. E há três coisas que eu quero destacar nesse vídeo que vai nos trazer um pouco de luz sobre esse objeto. A primeira delas é que a pia ela tinha água e não sangue. No vídeo passado nós falamos que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário ele foi inteiro. Ele se entregou totalmente pelos nossos pecados para que alcançássemos a remissão desses pecados. Porém, devemos destacar que, embora nosso pecado tenha sido totalmente perdoado, nós alcançássemos a salvação e não há mais a necessidade de um sacrifício, porque o que Cristo fez na cruz foi totalmente suficiente para que alcançássemos a salvação. Nós não estamos livres ainda de ter uma natureza que comete pecado. O apóstolo João escreveu que aquele que disser que não tem pecado faz Deus de mentiroso. Enfim, nós ainda cometemos pecado. Por isso, todos os dias se faz necessário passarmos pela pia de bronze, porque ali nós vamos ter água para nos lavar. Em Salmo 119, verso 9, o salmista diz: com que purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. E aqui nós temos uma característica extremamente interessante acerca da água que estava na pia. A água que está na pia, ela representa a palavra de Deus. Por isso, a necessidade que nós temos de todos os dias meditar na palavra de Deus, todos os dias ler o texto bíblico, porque ele é a base da nossa vida cristã. Em João capítulo 17, versículo 17, Jesus diz: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a Bíblia nos diz que nós somos lavados pela palavra de Deus. E isto nos acrescenta o apóstolo Paulo lá em Efésios capítulo 5, versículo 6, quando ele vai falar sobre o relacionamento de Cristo com a sua igreja. Ele diz o seguinte: para santificá-lo, no caso, santificar a igreja, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Então, a palavra de Deus, ela é o que todos os dias nos faz alcançar o melhor diante do Senhor. É o que vai nos direcionar para chegarmos à estatura de varão perfeito, conforme diz o texto bíblico. E é uma outra representação interessante acerca da pia de bronze. Em Êxodo capítulo 38 diz que esse objeto ele foi feito com o espelho das mulheres. E olha o que diz em Tiago capítulo 1, versículos 23 e 24. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho seu rosto natural, porque contempla a si mesmo e vai-se, logo se esquece como era. Então, a Bíblia, a palavra do Senhor, ela é aquilo que nos conduz de fato ao que devemos ser. Ela nos mostra de que maneira devemos seguir, pensar ou agir. É a palavra de Deus que nos molda para aquilo que nós devemos caminhar. Ela direciona os nossos passos para que nós possamos, de fato, agradar ao Senhor. Então, nós somos lavados pela palavra e ela nos mostra de que maneira sempre devemos estar. Por isso, não se esqueça, medite todos os dias na palavra do Senhor, e assim você vai agradar ao seu Deus que te ama, e Deus te abençoe.